Bom, então a partir desse momento, nossa aulinha virtual está sendo gravada. Se por algum motivo alguém se sentir constrangido, felizmente eu terei que pedir para se retirar dessa aula. É interessante a gente fazer a gravação, porque nós vamos retirar dúvidas de exercícios. Então vocês podem assistir novamente, caso tenha ficado alguma dúvida ainda, mas principalmente para aqueles colegas que não puderam estar com a gente neste momento. Então eles vão poder assistir em outro momento a aula e também retirar suas dúvidas. Bom, pessoal, primeiro dar alguns recadinhos em relação ao conteúdo que foi postado lá hoje no Moodle, né? Então hoje é o nosso segundo encontro de geometria, da disciplina de geometria, né? A segunda parte da nossa disciplina de álgebra e geometria. A álgebra a gente já tinha finalizado, né, no semestre passado, e ficou a parte de geometria para a gente finalizar neste semestre. Então, o primeiro encontro foi sobre áreas, inclusive é o que nós vamos tirar dúvidas hoje, e o segundo encontro é sobre prismas. Então, já postei lá no Moodle os vídeos, né, e já postei também a lista de exercícios, né. Lembrando que tanto os vídeos como a lista de exercícios agora se encontram na Linkedoteca. Então, né, na hora de vocês procurarem lá onde está a lista de exercícios, ela está ficando agora na Linkedoteca, porque vocês não vão me enviar ela ainda por enquanto. Nós vamos depois reunir as listas, todas as listas, e enviar num só arquivo, né? A esse sim eu vou colocar ele lá na lista de exercícios, porque tem uma parte lá no Moodle que é só para a lista de exercícios, que é onde vocês vão me enviar. Mas só depois de terem todas as listas completas, né? Então já vão resolvendo e vão deixando elas todas juntas aí para vocês me enviarem tudo num arquivo só depois. Tá bom? Bom, então a aulinha de hoje para a gente retirar dúvidas daquela lista de exercícios de áreas. Ah, vocês querem perguntar alguma coisa sobre esses avisos, sobre o conteúdo? Tá tranquilo? Pode ligar o áudio aí para responder. Tranquilo, Beleza, tranquilo. beleza. Então, podemos ir para a listinha então, para tirar as dúvidas da lista? Vou compartilhar ela e vocês verificam para mim se vai aparecer para vocês. Verifica se apareceu a lista aí. Lista de exercícios, ó, áreas de figuras geométricas, apareceu aí para vocês? Então, Beleza, pessoal. Então eram. Aqui, o de vocês tá, a configuração está um pouco diferente, porque eram duas colunas. Aqui eu coloquei uma coluna só, tá? Mas é a mesma lista. Tá? Lá no de vocês, a única diferença é que tinha uma coluna aqui, dividida em duas colunas. Eu fiz isso porque os exercícios coubessem todos numa folha só, tá? Mas temos aqui, ó, 8 exercícios. Destes 8, eu vou resolver a metade com vocês. Vou resolver 4. Aí 4 eu vou deixar para vocês tentarem resolver. Para vocês depois postarem para mim, né, junto com os outros exercícios. Vocês não vão postar agora por enquanto. Né? Vocês vão só deixar pronto e depois vocês vão postar tudo junto. Eu vou dar a data aqui umas 3, 4 semanas, né, para vocês postarem. Depois eu passo a data direitinho para vocês. Deixa eu juntar primeiro essas listas, depois eu passo para vocês. Desses exercícios, pessoal, vocês tentaram fazer? Vocês querem escolher algum para a gente resolver? Se vocês quiserem escolher, pode dizer para mim qual vocês querem que eu resolva. Não querem escolher nenhum, não, pessoal? Se vocês não forem escolher, eu escolho, então. Posso escolher, então? pode. Beleza, vamos começar no 1 mesmo aqui, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, a gente vai resolver ele aqui embaixo. Olha o que fala o exercício 1. Uma professora deseja dobrar a área de um molde de figura retangular, de altura A e comprimento B, de tal maneira que o novo molde seja semelhante ao anterior. Para tal, a professora pensou nos seguintes procedimentos. Primeiro, dobrar
cada lado do retângulo. Então, vamos colocar um retângulo aqui primeiro, ó. Vamos colocar um retângulo aqui. Nós tínhamos esse seguinte retângulo aqui. Esse retângulo aqui. Esse retângulo, ela falou lá no enunciado, ó, altura A. Então, vamos colocar que ele tem altura A. Aqui a altura A. E tinha comprimento B. Comprimento B dele. Vou para cá para ficar melhor. Isso. Então tá aí, comprimento B e altura A. Eu tinha esse retângulo, tá, pessoal? Fala para mim qual que seria a área desse retângulo. Vamos fazer a área dele. Aí você fala assim: ah, mas não tem número, como é que eu vou calcular a área? Pessoal, usa a letra mesmo. Pode usar a letra mesmo. Então, a área desse retângulo, ó, área de um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo, pessoal? Vocês lembram? Base vezes altura. Base vezes altura. Então, vai ficar B vezes A, ó. B vezes A. Então, essa era a área desse retângulo. O retângulo inicial, ó. Uma professora deseja dobrar a área de um molde de figura retangular de altura A e comprimento B. Tá aqui. De tal maneira que o novo molde seja semelhante ao anterior. Beleza, então tá aqui. Esse aqui é o que eu tinha. Agora a professora quer dobrar, ela quer dobrar essa área. Eu sei que a área é BA. Para dobrar, vai ter que aparecer 2BA, o dobro, né? Mas vamos ver quais foram os procedimentos. Procedimento 1 da professora. Então deixa eu colocar um aqui. O que ela fez no procedimento 1? Olha lá, dobrar cada lado do retângulo. Vamos até copiar ele aqui. Dobrar. Deixa eu colocar aqui, ó. Temos o seguinte molde. Esse é o molde. Ela tinha esse molde, né? Agora nós vamos pegar e vamos dobrar cada lado do retângulo. Então, deixa eu inserir aqui. Agora nós vamos dobrar. Bom, dobrar cada... É como se aqui fosse A, agora vai passar a ser 2A. Se ela dobrou cada lado, ó, se o antigo era A, agora passou a ser 2A. E a base? A base era B, passou a ser 2B. A base aqui agora passou a ser 2B. 2B. Aí. Vamos fazer agora a área desse retângulo aí. A área desse retângulo. Pessoal, a área desse retângulo agora, qual vai ser? Olha lá, ó. Base. A base agora não é mais B sozinha, é 2B. Então a base vai ser 2B. Vezes a altura. A altura agora não é mais A, é 2A. Então se a altura agora é 2A, vai ficar 2B vezes 2A. E isso vai ser igual a... Isso vai ser igual a 2 vezes 2, 4BA. 4BA. Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Quando a gente dobrou, né, cada lado do retângulo aqui, se isso significou que a área ficou dobrada, essa área aqui, ó, 4BA, ela é o dobro dessa aqui? Ou não? O que vocês acham? É o dobro, pessoal, dessa área aqui? 4BA. Ó, ficou 2B vezes 2A, 2 vezes 2, 4, ficou 4BA. Essa área aqui vai ser o dobro dessa de cima? Essa aqui, ó, é o dobro ou não? O que vocês acham? Pode ligar o som e responder, pessoal. Hã? Não escutei. Eu acho que é. Hã? Acho que é sim o dobro. Eu acho que é Ó, o dobro.
Para ser o dobro você multiplica por quanto para ser o dobro? O dobro é multiplicar por quanto? 2. 2. Aqui está sendo multiplicado Por por 2 2. a área. Olha a área. A área antiga era BA. BA. A nova área vai ser 4BA. Está sendo multiplicada por quanto para a nova área? Essa aqui, ó. Por 4. Por 4. Então, na verdade, não dobrou. O que, que aconteceu? Quadruplicou. É como se esse retângulo aqui inicial ele coubesse aqui 4 vezes aqui dentro, ó. 4 vezes. Então, quando eu dobro os dois lados do retângulo, os dois lados, na verdade, o que, que acontece? A área fica quadruplicada, fica 4 vezes maior. Então, a opção 1 não está correta. Então, se eu dobrar os dois lados, o que, que vai acontecer? A área vai quadruplicar, vai ficar 4 vezes maior. 4BA. Lembrando que a área antiga era BA. Ok, pessoal? Tranquilo? Agora o que, que ele fala? Ó? 2. Vamos até copiar esse 2 aqui. Ó. Dobrar apenas um lado do retângulo. Dobrar apenas um dos lados do retângulo. Nós vamos dobrar só um lado agora. Deixa eu colocar essa resposta aqui em vermelho. A gente vê que é a resposta, tá? Isso. Deixa eu colocar tudo em vermelho. Aí. Beleza. Só para a gente verificar que essa aqui é a resposta, tá? Bom, pessoal, agora no segundo item, o que, que a professora fez lá, né? A professora, ela dobrou apenas um dos lados. Então, agora eu vou pegar esse triângulo, esse retângulo inicial aqui, e vou dobrar apenas um dos lados. Pode ser a altura ou pode ser a base. Tanto faz. A altura ou a base. Vamos dobrar primeiro a base? Ó, se a gente dobrar primeiro a base, vai ficar assim, ó. Nós vamos ter, a altura vai continuar sendo A altura não mudou. A altura vai continuar sendo A. Só que agora a base vai passar a ser 2B. Ó, eu peguei esse retângulo aqui, o do molde, esse aqui é o do molde. O que, que eu fiz com ele? Eu dobrei apenas a base, passou a ser duas bases, o dobro. A altura continuou sendo a mesma. Porque ele falou dobrar apenas um dos lados. Então eu dobrei só a base. A altura manteve-se a mesma. Vamos calcular a área agora e ver o que, que acontece? Calculando a área agora desse retângulo aí. A área desse retângulo. Eu vou ter base, 2B, vezes a altura nesse caso aqui é só A. Esse A aqui minúsculo. Aí. Então ficou 2 vezes B vezes A. 2 vezes B vezes A, isso vai dar 2BA. 2BA. Essa é a área desse retângulo. Agora eu pergunto para vocês. A área agora foi dobrada em relação ao primeiro? Em relação a BA, ó, o molde. O que aconteceu com a área agora? Ela ficou o dobro? O que vocês acham? Agora sim, multiplicou por 2. Isso, agora sim, agora ficou 2BA. Então, ok, essa está correta. Então, para me dobrar a área de um retângulo, basta eu dobrar apenas um dos seus lados. Aí você falou assim para mim, ah, mas você fez só com a base. E se for a altura? Então, vamos fazer o contrário, vamos fazer assim, ó. E se fosse assim agora, ó? Vou pegar agora um novo retângulo agora. Eu vou manter a base do mesmo jeito, vou manter a base dele e vou dobrar a altura agora, ó. Essa altura que era A vai passar a ser 2A. Altura. Só a altura. A base continua sendo a mesma. Vou deixar a base sendo a mesma aqui. Ó, a base vai continuar sendo B. E o que vai aumentar vai ser só a altura, que vai passar a ser 2A. Fiz o contrário agora, ó. Vou colocar ele em vermelho aqui.
Isso. Tá vendo? Eu tô usando o mesmo padrão ainda. Qual que é o padrão? O que ele falou, de dobrar só um dos lados. Mas é porque tem duas maneiras de fazer. Ou eu dobro o comprimento, ou eu dobro a altura. Aqui eu dobrei o comprimento, deixei a altura igual. Aqui agora eu dobrei a altura e deixei o comprimento igual. O que vai acontecer com a área desse novo retângulo? Vamos ver a área. A área desse retângulo vai ficar, ó, base, que é B, vezes a altura, que é 2A. B vezes 2A. B vezes 2A dá 2BA. Dobrou? O que vocês achou? Dobrou a área? Em relação à área anterior, ó, do molde? Dobrou também. Tá vendo? Então, o 2 está correto. Para que eu dobre, né, a área, para que eu dobre a área de um retângulo, basta eu dobrar apenas um dos lados. Um dos lados. Tem que dobrar apenas um dos lados. Ó. Pode ser o comprimento ou pode ser a altura. Bom, ainda tinha um terceiro item. Multiplicar ambos os lados do retângulo por raiz quadrada de 2. Então, ela vai multiplicar ambos os lados. Vamos fazer isso agora. Multiplicar ambos os lados. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo num. É isso. Bom, pessoal, então agora eu vou ter um novo retângulo. Um novo retângulo. Cujos lados vão estar multiplicados por raiz de 2. Um novo retângulo assim, ó. Vai ser mais ou menos esse aqui. Onde a altura, que era A, antigamente a altura era A. Agora a altura vai ficar A raiz de 2. Ou raiz de 2A, tanto faz. Deixa eu colocar aqui, que eu vou ter que colocar agora aqui. Então, raiz de 2A. Essa é a altura. E a base? A base do mesmo jeito, vou usar o mesmo procedimento. Vou multiplicar por raiz de 2, que ele falou que ambos os lados eram multiplicados por raiz de 2. Então, a minha base agora vai passar a ser raiz de 2B. Raiz de 2B. Eu fiz o que ele falou. Ó, multiplicar ambos os lados do retângulo por raiz quadrada de 2. Então, ó, o molde era A. Multipliquei por raiz de 2, ficou raiz de 2A. A base era B. Multipliquei por raiz de 2, ficou raiz de 2B. Vamos calcular a área desse retângulo agora? A área desse retângulo. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, a área desse retângulo vai ser, ó, base vezes altura. Lembrando que a base é raiz de 2B. Então, raiz de 2B vezes raiz de 2A, que é a altura. Aí, esse cálculo que nós temos que fazer. Bom, pessoal, a gente multiplica as raízes, porque elas são números, e multiplica as letras. Então, multiplicando as raízes, quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? Quem pode me dizer? Raiz de 2 vezes raiz de 2, quanto vai dar? Quem lembra aí de raiz? Teoria, os conceitos de raiz. Quando eu multiplico duas raízes, raiz de 2 vezes raiz de 2, quanto vai dar isso? Lembram, não? Basta multiplicar os números dentro da raiz. Então, isso vai dar raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E B vezes A dá BA. Raiz de 4, BA. Mas raiz de 4, pessoal, é uma raiz exata. Quanto vale raiz de 4? Raiz de 4 vale 2. Então, resposta 2BA.
Pergunto para vocês, dobrou a área também? Quando a gente multiplicou por raiz de 2 dos dois lados, dobrou a área também? O que vocês acham? Em relação ao molde, olha o molde. O molde era BA. Ficou 2BA. Então, dobrou. Até vou escrever em parênteses aqui, ó. Dobrou a área. A área inicial do molde. Então, dobrou a área inicial do molde. Deixa eu colocar isso aqui em todos, porque isso aqui é importante. E nesse aqui também aconteceu a mesma coisa. Dobrou a área inicial do molde. Vou um pouquinho para cá para caber. Isso. Vou ter que colocar em amarelo também, porque isso aqui faz parte da resposta. Aqui dobrou, dobrou e dobrou a área inicial. Esse aqui já não dobrou, não. Esse aqui, na verdade, quadruplicou. Né? Então, deixa eu escrever aqui. Quadruplicou. Quadruplicou. Isso. Quadruplicou a área inicial do molde. Então, ele queria que se dobrasse. As respostas corretas são... Respostas corretas foi o item 2 e o item 3. 2 e 3. Então, vem aqui. Apenas 2 e 3 estão corretos. Essa é a resposta. 2 e 3 estão corretos. Apenas 2 e 3. Dúvidas nesse primeiro exercício, pessoal? Ficou dúvida, não deixa passar, não. Pergunta, hein? Ok, pessoal? Podemos passar para o próximo? Podemos? Pode. Pode. Bom, vamos escolher algum outro aqui. Vamos ver se a gente escolhe um aqui, ó. Vamos pegar um aqui que tem outras figuras que não seja só retângulo. Por exemplo, o 6. O 6, nós temos um triângulo junto aqui, ó. Vamos tentar fazer ele. É o que fala o exercício 6. A figura, com dimensões em metros, representa um terreno retangular vizinho de uma pequena praça com a forma de um triângulo isósceles. Então, nós temos um terreno retangular, né? Aqui, ó, a base desse terreno é X. A altura que a gente não sabe qual que é a altura, mas aqui eu tenho um pedacinho aqui que ele chamou de Y. Esse restante aqui eu não sei. Mas o que mais que ele fala? Ambos com frente para a Avenida São Carlos. Aqui, ó. Então, a frente está aqui, ó, X, e aqui também é X, ó. Então, ambos de frente para a Avenida São Carlos. Aqui é a frente do terreno, aqui é a frente da praça. Sabendo que a área do terreno é igual ao triplo da área da praça, então ele falou que a área do terreno é o triplo da área da praça. Pode-se afirmar que a medida de y assinalada na figura é igual, ele quer saber só esse pedacinho aqui, ó, y. Então vamos lá, vamos trabalhar com as informações que ele deu para a gente. Primeira informação importante, a área. Ele falou assim que a área do terreno, cadê aqui, ó? A área do terreno é igual ao triplo da área da praça. Copiar isso aqui, essa informação é importantíssima. Então, a área do terreno é igual ao triplo da área da praça. Vou colocar em vermelho. Já é a resposta. Beleza, pessoal. Vamos fazer então. Não é isso aqui. Bom, área do terreno. Esse terreno aqui. Ele é um retângulo. Então, para calcular a área dele, vai ser base vezes altura. Só que a base eu sei, a base vale X. Só que a altura aqui eu não sei quanto vale. Não sei quanto que vale. Mas aí tem um pequeno detalhe aqui importante. Ele falou que o triângulo é isósceles. Triângulo isósceles.
Alguém sabe me dizer o que é um triângulo isósceles? Um triângulo é chamado de isósceles quando aconteceu o que com ele? Quem pode me dizer? Ninguém lembra, não? Triângulo isósceles? Vou colocar como observação aqui, ó. Triângulo isósceles. Então tá, vamos lá. Triângulo isósceles, pessoal, é aquele que tem dois lados congruentes. Dois lados congruentes, ou seja, dois lados, quando a gente fala congruentes, com a mesma medida. Mesma medida. Mesma medida. Aí. Deixa eu ver aqui mais tracinho. Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Então, esse triângulo aqui, pessoal, eu posso afirmar que ele vai ter dois lados com a mesma medida. Olhando para ele aqui, pessoal, olha para ele. Aqui vale 16 raiz de 2. Aqui vale x. Vocês acham que essa outra medida aqui, ó, ela vai ser igual ou ao 16 ou ao x? Quem que vocês acham que vai ser essa outra medida aqui? Ó? Ela vai ser x ou vai ser 16? Essa parte aqui da altura do triângulo, ó. Qual vai ser? Porque ele tem dois lados com a mesma medida. Um vale 16, o outro vale x. Então essa que sobrou aqui, ó, ou ela é 16 ou ela é x. O que vocês acham? Que ela vai ser x ou 16? E aí, pessoal? O que vocês acham? Ó, esse triângulo, ele é retângulo. Se ele é retângulo, quem está de frente para o ângulo de 90 é a hipotenusa. 16 raiz de 2 é a hipotenusa. Ó, hipotenusa. Lembra lá de triângulo retângulo? Quem está de frente para um ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 16 raiz de 2. A hipotenusa, pessoal, é sempre o lado maior do triângulo. Então, essa outra parte aqui, ela jamais vai poder ser 16 também. Por quê? Porque senão ela ficaria do mesmo tamanho dessa hipotenusa. E a hipotenusa tem que ser o lado maior. Então, ele é maior que todos. Então, só sobrou para esse outro lado ser x. Então, aqui nós temos x. Então, esse outro lado aqui mede x. Né? Bom, só relembrando por que é que ele mede x. Ele mede x porque o triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida. Bom, eu tenho aqui 16 e x. 16 é a hipotenusa, porque o triângulo é retângulo. Olha o ângulo de 90 aqui. Como ela é hipotenusa, ela é o maior lado. Então, só sobra para esse outro lado aqui ser do tamanho deste lado da base, que é x. Então, tem x aqui e x aqui. Ok? Então vamos lá. Agora, que outra informação que eu tenho aqui agora? Então vamos lá. Agora eu consigo calcular a área. Eu já sei que a altura deste retângulo é x mais y. E a base é x. Tá? Então ele falou que a área do terreno é igual ao triplo da área da praça. Então vamos lá. Vamos calcular cada área. Área do terreno. Área do terreno. Primeira área do terreno. Então vamos pegar o terreno aqui, ó. Vou colocar aqui em forma da figura para ficar bem claro para vocês, para não ter dúvida. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Porque o terreno é mais ou menos esse aqui, né?
Isso, um pouquinho mais comprido. Isso, um pouquinho mais largo. Beleza. Então, esse terreno aqui, pessoal, em forma retangular, ele tem a base dele, X, ó, a base desse terreno é X. Então, a base dele é X, e a altura deste terreno, a altura do terreno, vai ser, ó, X mais Y. Esse pedacinho é Y e esse pedacinho é X. Então, aqui vai ser X mais Y. X mais Y. Essa é a altura. E a base X. Então, se a gente for calcular a área dele, né, a área do terreno, vou colocar aqui na frente. Ah, vou chamar de AT, área do terreno. AT. A área do terreno vai ser igual, ó, base vezes altura. Então vai ficar x que multiplica x mais y. X mais y. Aí, ó, base x vezes altura x mais y. Né? Se a gente resolver isso aí, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. E x vezes y, xy. Essa é a área do terreno. Bom, além da área do terreno, nós temos também a área do triângulo. Vou colocar aqui a área do triângulo, então. Vou colocar do lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar do lado. A área da praça, né? A praça aqui é um triângulo. A área da praça. Vou chamar a área da praça de AP. A área da praça. Bom, vamos tirar isso aqui porque a fórmula é diferente. A área da praça. Bom, a praça, pessoal, é esse triângulo aqui, ó. Então vamos inserir um triângulo aqui para a gente fazer a figura, para ficar, para a gente tentar entender. Inserir triângulo. Deixa eu só ver, eu não sei se eu vou conseguir fazer um triângulo retângulo. Quase. Pessoal, acho que dá mais ou menos para entender aqui, ó. Essa pracinha aqui, ó, forma de um triângulo, ok? Então, um triângulo retângulo, tá? Então, deixa eu só colocar ele na forma. Beleza. A base desse triângulo vai ser x. A base dele é x. E a altura também é x desse triângulo. Então, a altura dele também é x. Tá aí. A base e a altura desse triângulo é x. Com a única diferença que ele tem também esse lado aqui valendo 16 raiz de 2. Mas por enquanto a gente não vai usar esse lado ainda não. Daqui a pouco a gente vai usar. Então, a área da praça, área de um triângulo, né? Vocês lembram fórmula da área de um triângulo? Como é que era a fórmula da área de um triângulo? É só arrumar aqui um pouquinho, pessoal. Aí. Bom,
Área de um triângulo. Vocês lembram como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Nós vamos precisar de uma fração aqui. Então, é, ó, base x vezes altura também x sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Pessoal, só tive que resolver uma coisinha aqui, desculpa, rapidinho, mas vamos voltar aqui. Bom, então nós temos aqui base x vezes altura x também sobre 2, a fórmula da área de um triângulo. Então, x vezes x sobre 2, base vezes altura sobre 2. Isso vai ser igual a x ao quadrado sobre 2, porque x vezes x, x ao quadrado. Então, isso vai dar x ao quadrado sobre 2. Então, vamos colocar aqui. X ao quadrado sobre 2. Então, tá aí, pessoal. Isso é o que nós temos, né? A área do terreno, x ao quadrado mais xy, e a área da praça, x ao quadrado sobre 2. Bom, de qualquer forma, ele quer que a gente calcule o y, ó, esse pedacinho aqui. Não dá para a gente calcular ainda, porque eu não sei nem o valor de x. Eu sei que isso é igual a isso. Eu posso afirmar, porque ele falou que a área do terreno é igual ao triplo da área da praça. Na verdade, é o triplo disso aqui, ó. 3 vezes isso aqui, né? Então, ele poderia até afirmar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. A área do terreno é essa aqui, ó. X ao quadrado mais xy. Deixa eu copiar aqui. Copiar. Isso é igual ao triplo, é 3 vezes. 3 vezes quem? A área da praça, que é isso aqui, ó. Aí, ó. Isso eu sei. Então, a área do terreno é igual ao triplo da área da praça. A área do terreno eu calculei.
A área da praça eu calculei, e uma é o triplo da outra. Mas, de qualquer forma, aqui, pessoal, eu não consigo achar ainda o valor do y. Por quê? Porque eu tenho x e y aqui, ó. Eu tenho duas letras. Então, eu tenho que primeiro descobrir o valor desse x. E eu consigo calcular o valor de x, descobrir o valor desse x pelo triângulo. Então, ó, descobrindo o valor de x. Descobrindo o valor de x. Nós vamos usar esse mesmo triângulo, porque ele é um triângulo retângulo. Tá, pessoal? Aqui nós temos um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, deixa eu até copiar ele aqui e colar ele aqui. Num triângulo retângulo, deixa eu chegar ele para cá um pouquinho. Só ver se eu consigo colocar ele mais reto aqui um pouquinho. Isso. Então, no triângulo retângulo, pessoal, a base, nós podemos usar um teorema famoso, que é o teorema de Pitágoras. E nós vamos poder fazer isso aqui. E quando a gente fizer isso, a gente vai descobrir o valor do x. Só colocar o valor do x aqui. Nós temos x, x também. E além disso, nós ainda temos esse lado aqui, que é 16 raiz de 2. Vou colocar ele aqui também. 16 raiz de 2. Raiz de 2. Isso. Aí. E deixa eu só inserir aqui também. Só para mostrar que ele é um triângulo retângulo, eu vou colocar um quadradinho aqui, tá, pessoal? Isso. Aí, só para mostrar que ele era um triângulo retângulo. Então tá aí. Então nós temos um triângulo retângulo, né? Vou colocar entre parênteses. Usando o teorema de Pitágoras. Tá. Teorema de Pitágoras. Então nós podemos usar o teorema de Pitágoras aqui para calcular o valor desse x. Então, o que fala o teorema de Pitágoras? Vamos lá, ó. Quadrado da hipotenusa. Então, eu vou ter que 16 raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui já um parênteses. 16 raiz de 2. E isso elevado ao quadrado. Então, quadrado da hipotenusa. Está lá, ó, elevado ao quadrado. É igual a soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter que x, que é o primeiro cateto, elevado ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa, pessoal, é quem está de frente do ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó. A gente até comentou, que é o lado maior, sempre a hipotenusa é o lado maior do triângulo. Tá? É o que fica de frente para o ângulo de 90. Aí. Então, nós temos essa equação aí, ó. Essa equação. 16 raiz de 2 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, resolvendo isso aqui, ó, 16 raiz de 2 ao quadrado. Quanto vai dar isso, pessoal? Ó, nós temos que elevar o 16 ao quadrado e depois a raiz de 2 ao quadrado. 16 ao quadrado é só fazer 16 vezes 16. E 16 vezes 16, isso é igual a 256. Então, aqui ficou 256 vezes, agora raiz de 2 ao quadrado. Quanto dá raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 2 ao quadrado, ó, cancela a raiz com o quadrado.
fica 2. Então, 256 vezes 2 é igual x ao quadrado mais x ao quadrado, isso vai dar 2x ao quadrado. Então, ó, 256 vezes 2 é igual a 2x ao quadrado, tá? Eu posso cancelar esses 2 aqui, ó, dos dois lados. Seria uma forma de fazer. Poderia também multiplicar por 2 e depois passar dividindo. Só que esse aqui é o jeito mais simples de fazer. Quando a gente corta dos dois lados, ó, estão multiplicando, vocês estão multiplicando, eles são exatamente iguais dos dois lados, eu posso cortar os dois, ó. Então, o que vai sobrar aqui na próxima linha? Vai sobrar 256 igual a x ao quadrado. 256 igual a x ao quadrado. Agora tá fácil, ó. Agora é só extrair raiz de 256. Então, raiz de 256 é igual a x. Vou até copiar essa raiz aqui, que eu vou usar ela. Copiar. Então, raiz de 256. Isso é igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz de 256 vai dar um valor exato, que é 16. Isso vai ser igual a x. Quando a gente extrai a raiz, a gente põe mais ou menos. Mas como é que a gente está trabalhando com medidas, pessoal? Medidas não existe negativo. Então, eu uso sempre só o valor positivo. Então, nesse caso aqui, somente o mais 16. Então, acabei de descobrir o valor de x. Se eu descobrir o valor de x, agora eu posso vincar nessa igualdade, ó, que ele falou aqui, que a gente tinha, né, verificado já no início, substituir o x aqui e achar o valor de y. Ó. Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora, né? Então, vamos pegar esse aqui de novo, ó. Copiar, colocar aqui embaixo. E fazer esse cálculo. Vou colocar aqui, ó. Sabemos que a área do terreno é igual, né? Porque a gente já tinha essa equação. Vamos colocar ela aqui agora para a gente resolver ela. Então vamos lá, vamos substituir agora. Só substituir o valor de x que a gente vai achar o y. Substituindo aí, nós vamos ter x ao quadrado, ou seja, 16 ao quadrado. 16 ao quadrado. Pois mais x vezes y, ó, 16y, que é igual a 3 vezes, vai ficar, ó, x ao quadrado sobre 2. Deixa eu copiar aqui também e colar. Então, x ao quadrado, 16 ao quadrado, sobre 2. Então, é isso, ó. Substituindo o x. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo agora. 16 ao quadrado, 256. Mais 16y, esse eu não mexo, que eu quero descobrir o valor de y, que é igual 16 ao quadrado, 256 sobre 2. 256 dividido por 2. Isso vai dar 128. 128. Então, vai ficar 3 vezes 128. 3 vezes 128. Passando para a próxima linha. Já vou isolar aqui já, pessoal. Deixa eu colocar esse aqui um tamanho menor, porque eu tinha posto maior antes. Tamanho 12. Isso. Tamanho 12. Você também, tamanho 12. Aí. Bom, agora nós vamos ter, então... Já vou isolar o y já. Vai ficar 16y aqui sozinho, que é igual. Que não for y para o outro lado. Então, vai ficar 3 vezes 128. 3 vezes 128, 384. 384 menos
256, passou para lá negativo, menos 256. Fazendo essa conta aí, nós vamos ter que 16y é igual 384 menos 256. Menos 256. Isso vai dar 128. 128. Aqui eu vou tirar que y é igual. Agora basta passar o 16 dividindo. Então vai ficar 128 dividido por 16. Deixa eu colocar aqui em forma de fração, deixa bem direitinho, para na hora que vocês forem estudar não ter nenhuma dúvida. Aqui. Uma fração. 128 dividido por 16. Isso. Um pouquinho maior. Vai ficar fácil vocês enxergarem. Isso. Aqui eu vou tirar. E y é igual, vamos ver se dá um valor exato, 128 dividido por 16. Isso vai dar 8. Y igual a 8. Aí, essa é a nossa resposta. Y igual a 8. Que era o que ele queria saber. Ó. Tá, pode-se afirmar que a medida de y é igual a... Então tá aqui, letra B. 8 metros. Vamos só recapitular aqui, pessoal, para não ficar dúvida. Bom, nós tínhamos aqui um terreno e um triângulo. Ele falou assim que a área do terreno era o triplo da área do triângulo. Então, a área do terreno, calculamos, era x base vezes a altura. A altura era y mais x. Nós encontramos aqui, ó, porque esse triângulo era isósceles. Então, esse lado era igual a esse. Então, se aqui é x, a altura também é x. Então, ficou base do retângulo x vezes a altura, que é x mais y. Tá aqui, ó, nós fizemos aqui a área do terreno. X base que multiplica a altura x mais y. Fizemos a distributiva, ó, multiplicamos x vezes x e o x vezes y. Ficou x ao quadrado mais xy. Fomos para a área da praça. Área de um triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Então, a base é x, a altura também é x, base vezes a altura, x ao quadrado sobre 2. Bom, ele falou que a área do retângulo, né, do terreno, era o triplo. Então, tem que multiplicar por 3 essa área do triângulo. Tá aqui, primeira equação. Segunda equação agora. Eu vou usar o triângulo retângulo. E vou usar Pitágoras nele, porque ele é retângulo. Né? Se é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, tá aqui 16 vezes 2 ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, elevei isso aqui ao quadrado, deu 256 vezes 2. Aqui, x ao quadrado, 2x ao quadrado, extraí a raiz, né? Descobri que o x vale 16. Vim aqui na minha equação e substituí o x por 16. E cheguei à informação de que y vale 8. Dúvidas, pessoal? Não tem dúvidas? Podemos continuar? Pode. Beleza, vamos continuar então. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos fazer agora o 8, que envolve circunferência. Esse 8 aqui, ó. Olha o que ele fala no exercício 8. Bom, a área da varanda de uma casa em que mora o garoto Lucas tem a forma representada na figura abaixo, que é a área de uma varanda. Ó. A parte central da varanda é um retângulo. Então, aqui nós temos um retângulo. E cada uma das partes laterais é a quarta parte de um círculo. Então, é como se eu pegasse um círculo, pessoal, e dividisse em 4 partes, em 4 pedaços. Aqui eu tenho uma parte do círculo, das 4. Aqui eu tenho outra parte das 4. Se as medidas são dadas em metros, a área da varanda de Lucas é aproximadamente... Então, pessoal, a área da varanda, que é essa área toda aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos... Deixa eu só fazer aqui um negócio. Atrás do texto. Ok. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui dentro aqui.
para a gente dividir as áreas. Isso. Então, aqui eu vou chamar de área do retângulo, área R, área do retângulo. Ou área... Não, vou chamar aqui de área 2. Vão ser três áreas que a gente vai calcular. Essa aqui vai ser a área 2. Essa área do retângulo aqui, ó, área 2, certo? Bom, nós vamos ter aqui, ó, a área 1, área 1. Vamos ter que calcular ela também. E nós vamos ter, além dessa área 1, a área 3, que é do outro lado. Área 2. E aqui agora a área 3, que é dessa outra parte aqui. Deixa eu copiar aqui e colar. Mais fácil. Isso, área 3. Aí, nós temos três áreas. A área total da varanda vai ser a soma das três áreas. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, área total vai ser igual a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Isso. Então, a área total vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então, basta calcular cada uma dessas áreas e nós já teremos a nossa resposta aí. Bom, vamos lá. Então, essa área total, vou chamar de AT. Área total. AT. Área total. Então, vamos lá. Área total. Quem vai ser a área total? Vou colocar em parênteses aqui, para vocês saberem que é a área total. Isso aí, ó. Área total. É igual. Então, área total. Vamos lá. Área 1, pessoal. Essa área 1 aqui, ó. 1/4 da circunferência. 1/4 da circunferência. Nós sabemos qual que é a área de uma circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. πr ao quadrado. Como é 1/4 vai ficar πr ao quadrado sobre 4. Porque isso aqui, ó, é 1/4 da circunferência, que ele falou pra gente, ó, é a quarta parte de um círculo. Se é a quarta parte de um círculo, eu ponho a fórmula da área de um círculo aqui. Deixa eu achar o símbolo do π aqui. Cadê o π? πr ao quadrado. Só que esse πr ao quadrado, pessoal, como ele falou que a quarta parte tem que estar sobre... Vou recortar aqui, porque vai estar sobre 4. Então, deixa eu inserir aqui. Vou tirar esse aqui e pôr de novo. Vamos lá, aqui em cima, πr ao quadrado. Embaixo, sobre 4, porque ele falou que era a quarta parte de um círculo. Então, πr ao quadrado sobre 4. Mais. Bom, área 2. Área 2 é a área desse retângulo, ó. A área desse retângulo. Base vezes altura. Né? Área 2. Deixa eu colocar primeiro só a fórmula. Vou colocar assim, ó, base vezes altura aqui. Depois a gente substitui para na hora de vocês estudarem, vocês entenderem. Então, base vezes altura. Depois, a última área, que é a área 3. A área 3 é igualzinho à área 2. É a quarta parte de um círculo. Então, vou copiar isso aqui, que é a mesma coisa. Agora, a gente vai substituir e calcular. Aí, πr ao quadrado sobre 4. Mesma coisa. Vamos lá. Área total. Bom, a área total vai ser igual. Vou copiar isso aqui tudo, a gente vai substituindo.
Então, vamos lá. Ó, π, pessoal. Como ele falou aqui, aproximadamente, ó, aproximadamente, vamos colocar o π aí 3,14? Então, nós vamos colocar o π, que é o valor mais aproximado do π, né? 3,14. Vezes o raio ao quadrado. Vezes raio ao quadrado. Pessoal, quanto vale o raio aqui? Olha aqui, ó. Se tivesse uma circunferência inteira aqui, ó. O raio, vocês concordam que essa medida aqui que vai do centro até aqui, ó. Imagina que tem uma circunferência inteira aqui, ó. Quer ver? Eu vou até inserir aqui. Deixa eu ver se tem como inserir aqui uma circunferência para vocês verem como é que funciona. Mas só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Deixa eu colocar a circunferência aqui. Deixa eu ver se é mais ou menos esse tamanho. Quase. Pode diminuir um pouquinho. Aí, aqui, pessoal, ó, imagina que se a gente tivesse um círculo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui seria a quarta parte de um círculo. E o raio iria do centro até a extremidade do círculo, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. E o raio, então, seria 2. Imaginando que isso aqui fosse um círculo inteiro, que eu teria só a quarta parte desse círculo, ó. Estaria só a quarta parte do círculo. Ok? Foi só, pus essa figura aqui só mais ou menos para vocês entenderem de onde que vem esse raio 2. Então, o raio é 2. Então, aqui vai ficar 3,14 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, 3,14 vezes 4. Depois aqui, base vezes altura. Ó. Base 4, altura 2. Então, vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes altura 2. E por último aqui também, do mesmo jeito, ó, lembrando que aqui é um círculo, eu tenho a quarta parte e o raio desse círculo é 2. Então aqui vai ficar 3,14 vezes 4. Então 3,14 vezes 4 sobre 4. Copiar, colar. Aí. Bom, pessoal, 3,14 vezes 4 sobre 4. Vocês concordam comigo que os 4 a gente pode cancelar? Porque está multiplicando, ó, é 3,14 vezes 4. 4 vezes 3,14. Então, eu posso pegar esse 4 aqui, ó, e cancelar o de cima com o de baixo. Porque está multiplicando. Eu só posso cancelar porque está multiplicando, tá, pessoal? Tem que inserir mesmo o tracinho. Pensei que eu conseguia copiar e colar, mas não consegui. Então, 4 com 4, cancela. Tanto aqui como do outro lado. Então, aqui também a gente vai cancelar também. Esse 4 de cima com o 4 de baixo. Pela mesma regra, como está multiplicando, eu posso cancelar em cima e embaixo. Aí. Então, eu vou ter agora a área total é igual. Bom, aqui sobrou só 3,14. 3,14 mais 8 mais 3,14. Agora é só somar. A área total vai ser igual 3,14 mais 3,14, 6,28. 6,28 mais 8 dá 14,28. Um espacinho aí, né?
14,28. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Aí, 14,28. Esse foi mais tranquilo, né, pessoal? Dúvidas em relação a esse exercício 8? Tranquilo, entenderam? Beleza, vamos fazer só mais um então para a gente encerrar. E aí eu vou deixar depois vocês se divertirem com os outros. Aqui, ó, vamos fazer o 5. O 5 parece que é bem interessante. Olha o que ele fala no 5. Deixa eu colocar o 6 aqui na outra página. Isso, ele copiou todo aqui. Isso, beleza. Então, beleza, vamos fazer o 5. Olha o que ele fala no 5. O salão de festas de um prédio residencial tem 18 metros de largura, 9 metros de comprimento e um pé direito de 4 metros. Possui ainda duas janelas de 2 metros por 1,5 metro. Para pintar somente as paredes desse salão, uma empresa cobra R$ 30 por metro quadrado, incluindo material e mão de obra. Então, o preço total da pintura é... Então, pessoal, nós temos um salão aí e tem as paredes desse salão. Esse salão é como se fosse uma sala de aula, por exemplo. Né? Deixa eu ver se tem como inserir essa figura. Eu acho que essa figura não tem. Deixa eu ver se tem essa figura aqui para me inserir para vocês. Não tem. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar essa figura aqui de um outro lugar, que eu vou colocar ela aqui para vocês, que eu acho que para ficar mais fácil de entender. Só um minuto. Aí, pessoal, vai ser mais ou menos esse aqui. Agora vamos colocar as medidas aqui. Bom, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho. Vou ficar mais baixo. Beleza, ó. O salão de festa de um prédio residencial tem 18 metros de largura e 9 metros de comprimento. Então, ó, 18 metros de largura. Então, aqui como se fosse 18. 18. Por 9 metros de comprimento. A linha de baixo. Então, aqui nós vamos ter 9. Aí, 18 e 9. Além disso, tem um pé direito. Pé direito é a altura, tá, pessoal? Pé direito de 4 metros. Então, nós vamos ter um pé direito aqui de 4 metros. Aí. Então, nós temos isso aí. Essa é a figura. Possui ainda duas janelas de 2 metros por 1,5 metro. Bom, ela ainda tem duas janelas. Depois a gente faz essas janelas. Para pintar somente as paredes, pessoal, nós vamos ter quantas paredes aí? Me respondam. Quantas paredes nós temos aí? Imaginando que isso aí fosse uma sala. Quantas paredes nós teríamos aí, pessoal? 4. 4 paredes. Então, nós vamos ter que calcular a área aí relacionado a 4 paredes. 4 paredes. Bom, deixa eu inserir uma janela aqui, só para vocês terem uma noção de como é que ficaria a janela. A janela ele falou que é uma... São em duas janelas de 2 metros por 1,5 metro.
Janela é um retângulo. É como se tivesse uma janela aqui, assim, ó. Aqui, ó. Tivesse uma janela aqui, tá? Então, isso aqui seria a janela. Ok? Então, teria aqui e teria também no fundo. Porque ele fala que é duas janelas. Uma aqui, nós colocaríamos a outra aqui, ó. Foda é que aqui, se eu for fazer o desenho, deixa eu pôr ela aqui mais pra cá. Não vai ficar lá na frente. Deixa eu pôr essa aqui, mais aqui assim, ó. Não, aqui eu teria que colocar ela aqui. Aí. Como se tivesse essas duas janelas aí, ó. Tá, pessoal? Bom, então nós temos quatro paredes. Então vamos calcular a área de cada uma das paredes. Lembrando que duas paredes são idênticas. Tipo essa aqui, ó. Ela tem 18 metros de comprimento e 4 de altura. 18 por 4. Lá no fundo vai ser igual. Então eu vou ter duas paredes de 18 por 4. Então, temos duas paredes. Ó, vou inserir aqui quais são essas duas paredes. Essa aqui. 18, 18 por 4. Aí, duas paredes de 18 por 4. Essa aqui, ó, 18 por 4. É essa parede aqui da frente e essa do fundo. Agora nós temos as paredes laterais também, ó. Essas paredes laterais aqui, ó, elas têm 9 por 4. Então, né, vamos copiar esse aqui. Temos também fazendo outra página. Temos também, vai ser 9. Duas paredes 9 por 4. Certo, pessoal? Essa aqui, ó, 9 por 4 e essa outra 18 por 4. São as paredes que nós temos aí que nós vamos ter que pintar. Ele não falou que não vai pintar o teto, ele não vai pintar o teto, ele não vai pintar o chão também, somente as paredes. Então, não entra. Aí, isso é o que nós vamos pintar. Não podemos esquecer que tem as janelas. Janelas nós não vamos pintar. Só um minutinho, tá, pessoal? Rapidinho.
Pessoal, vamos lá. Então, aqui, ó, calculando essas áreas aqui, ó. Então, vamos lá. Áreas. Nós vamos ter aqui, ó, um retângulo. Base vezes altura. Então, é 4 vezes 18. 4 vezes 18, isso vai dar 72. Então, né, como são duas paredes, né, então, vezes 2 aqui, vezes 2 é igual a 144. Porque são duas paredes. Certo? Então, uma área aqui, ó, 4 vezes 18, né? Tá aqui 4 vezes 18, que é igual a 72, e vezes 2, porque são duas paredes. Deixa eu colocar isso porque são duas paredes aqui, nesse 2 aqui, para saber por que a gente multiplicou por 2. Isso. Que isso vai dar 144 metros quadrados. Então, tá aí 144 metros quadrados. Né? Então, são a área dessas duas paredes aqui, ó, da frente e do fundo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a lateral. Nós também temos duas paredes. Né? Só que agora é 9 vezes 4. Deixa eu só pegar isso aqui. Assim. Isso. Então, aqui é 4 vezes 9. Né? Ou 9 vezes 4, se vocês quiserem colocar base vezes a altura, né? 9 base vezes a altura, que é 4. 4 vezes 9, 36. Só que duas vezes, porque são duas paredes também. Isso vai dar 72 metros quadrados. Então, nós temos aí as áreas das paredes. Só que agora nós temos que subtrair as janelas. Então, nós temos duas janelas. Então, temos duas janelas. Então, vamos lá. Vamos inserir essas janelas aí, as medidas dela. Bom. Janela. Elas vão ter 1,5 m de altura, 1,5, e vão ter 3 metros de comprimento. 3 por 1,5. É 3. Isso. Esse aqui em vermelho. Aí. Duas janelas, que são essas duas janelas aqui, ó, essa e essa, né? Ele falou que as janelas, ó, 2 metros por 1,5 m. Então, as janelas têm 2 metros por 1,5 m. Então, aqui é 2, né? 3 não. 2 metros por 1,5 m. Então, agora, áreas das janelas. Vamos calcular as áreas das janelas. Retângulo também, base vezes altura. Então, vai ficar 2, base, 2, vezes altura, 1,5. 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5, isso vai dar 3. 2 vezes 1,5. Vezes 2, porque são duas janelas. Então, 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Bom, pessoal, quando a gente vai fazer a pintura, a gente pinta a janela. Área pintada. Então, a área pintada, nós vamos ter, vai ser igual. A área das duas paredes, 144. Mais a área das outras duas paredes, que é 72. Menos a área da janela, que é 6 metros. Porque nós não vamos pintar a janela, né? A gente pinta somente as paredes. Então, a área pintada vai ser igual. Então, nós temos 144 mais 72. Então, 144 mais 72, 216,
menos 6, 210 metros quadrados. Então, essa é a área que a gente vai pintar. Bom, descoberta a área que a gente vai pintar, agora, pessoal, nós vamos fazer o cálculo aqui, ó. Ele falou, sim, que o preço total da pintura, cadê, não? Uma empresa cobra R$ 30 por metro quadrado. R$ 30 por metro quadrado. Então, né, empresa cobra 30 por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, se é 30 por metro quadrado, nós vamos ter 30 vezes 210. 30 vezes 210, nós vamos chegar ao cálculo de 6.300. 6.300. Lembrando que isso aqui é real, depois tem que colocar a vírgula, né? Vírgula 00. A empresa cobra 30 por metro quadrado, então 30 vezes 210, 6.300. Resposta, letra E. R$ 6.300 é o que vai ser cobrado para pintar esse salão de festas. Dúvidas, pessoal? Agora não. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso, ó. Eu resolvi 4 exercícios aqui para vocês diários, ó. Resolvi o 1, resolvi o 5, resolvi o 6 e resolvi o 8. 4 exercícios. E aí vai ficar os outros para vocês se divertirem aí. Tá? Então tentem fazer, aproveitem ainda a aulinha de hoje ainda, nós temos a aula ainda até mais tarde, né, considerando a nossa aula começar uma e acaba às 5h30 ou 6 horas, não sei, acho que 6 horas, né, alguma coisa assim, então vocês ainda têm um restinho de tarde. Tentem fazer os outros 4 aí, ó, esses que ficaram, tá? Não são difíceis não. Tentem fazer eles aí, qualquer coisa, se não estiver conseguindo, quiser tirar dúvida, manda no WhatsApp, qualquer coisa, pesquisa na internet também, pode ter eles resolvidos, né, aí vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Mas não deixem de fazer isso hoje, não. Deixa pronto já, para quando for precisar enviar, vocês já tiverem eles todos prontos. Ok? Esse vídeo e essa fichinha aqui, ó, com eles resolvidos, eu mando para vocês lá no grupo. Pronto, saiu da lista de exercícios, voltou para a tela normal, voltou, né? Voltou. Ok? Então eu mando lá para vocês e vocês vão tentar fazer os outros. Ok? Ok. Bom, então é isso. A aulinha de hoje. E aí vocês só finalizem esses exercícios, depois assistem os outros vídeos e tenta fazer a listinha de prismas também. Mas primeiro finaliza essa de áreas. Então um abraço, bom restante de Até mais, semana professor. e até terça que vem, se Deus quiser. Até mais.